Quero expressar aqui a minha gratidão por esse convite tão abençoador, desse hospital espiritual que nós nos encontramos nesse momento. Para mim é uma dádiva muito grande, ao decorrer desse tempo de divulgação espírita, em várias partes, em vários centros, estar aqui hoje nesse primeiro simpósio do Centro Espírita Servos de Jesus e Maria. Para mim é uma gratidão muito grande e eu quero agradecer aqui a Iraci e a essa casa. O tema que me foi proposto para a nossa reflexão de hoje é sobre a parábola do bom samaritano. Evidentemente que nós sabemos que foram várias parábolas contadas por Jesus. Mais de 40, uns dizem que chega até 50 parábolas contadas por Jesus. Essa parábola em especial, ela tem muito a ver com o nosso emocional, com o nosso espiritual. Se pensarmos de uma maneira alargada, vamos perceber que Jesus não estava falando somente das questões da terra, mas do universo. Uma vez que quando esse Cristo da terra foi chamado a constituir esse planeta e aqui amparar tantas almas em sofrimento, ele estava expressando e se colocando como o verdadeiro, onipotente, abençoador, bom samaritano, que tinha a incumbência e que tem até hoje de levantar os caídos. Talvez nos nossos entendimentos nunca olhamos para Jesus como o bom samaritano da terra, erguendo os caídos. E de várias parábolas que ele conta, essa parábola em particular, gente, ela faculta hoje o nosso entendimento acima de qualquer coisa. Porque essa é a nossa posição. E ao sermos convidados para esse simpósio, em que essa parábola abre os trabalhos da tarde de hoje, ela tem uma significação importante, adequada a cada um de nós. Como estamos posicionando num momento tão difícil de transição monetária, por exemplo. Olha quantos caídos ao nosso derredor. Então a gente vai aprender com essa parábola hoje para nos posicionarmos de uma maneira mais efetiva nesse processo de regeneração que tanto estamos aspirando aqui na Terra. E com certeza vai mexer com todos nós. Porque todas as palavras têm uma excelência muito grande em todas as parábolas de Jesus. Mas essa, inclusive colocada por Kardec no capítulo 15 da Caridade, ela nos expressa a salvação, a iluminação, o deixar a doença do egoísmo, do orgulho e abraçarmos a caridade. Por isso, antes de entrarmos um pouco acerca da parábola, que é maravilhosa, precisamos entender o contexto em que Jesus citou a parábola. Porque com a sua capacidade crística, ele sabia o momento adequado de espalhar a semente dessa parábola. Jesus tinha saído de Cafarnaum, numa viagem que dava quase que precisamente 150 quilômetros até Jerusalém. Ele resolve passar pela Samaria, que não era o caminho mais adequado, um caminho mais tranquilo. E foi justamente passando pela Samaria em que os discípulos tiveram uma experiência difícil, relacionado à lição da parábola. Como todos nós sabemos, uma lei judaica, ao peregrino, ao viajor,
deve-se, por lei, dar estadia, o pouso, a água, o alimento. Mas quando chegaram na Samaria, não houve quem desse o pouso, a água e o alimento, oferecendo a sua casa para receber os discípulos. E João Evangelista, chegando até Jesus, declara essa negativa a Jesus. E naquela época tinha-se uma tradição que aquele que não dava pouso, o alimento, ao viajor, aquele que não era reconhecido como viajor, ele poderia orar aos céus para que caísse fogo naquele e exterminasse aquela guerra. E João Evangelista falou assim: mestre, posso orar para descer fogo do céu e acabar com o samaritano? Jesus diz a ele: eu não vim para destruir, mas para salvar. E João ficou com aquela informação de Jesus, frustrado, desalentado, e foram encaminhando até Jerusalém, quase 150 quilômetros. Quando chegaram a Jerusalém, depararam com um doutor da lei. Chegaram cansados, com fome, com sede. Imagina você chegando nessas três condições diante de alguém: com fome, cansado, com sede, exausto de uma viagem a pé de quase 150 quilômetros, um sol escaldante, muita poeira. E esse doutor da lei estava preocupado apenas em colocar Jesus à prova, e que se esclarecesse as suas indagações naquele momento. Foi quando o doutor da lei pergunta a Jesus: o que devo fazer para adquirir a salvação? Então, meus queridos irmãos, é essa parábola que Kardec coloca no capítulo 15. Eu pediria, por caridade, algo por parte de nós, porque muitas das vezes a gente vem escutar uma palestra e muitos de nós, a grande maioria, quase 100%, se contenta apenas com o que ouviu na palestra. Mas alguns, já despertados do coração, sentem a necessidade de chegar em casa e ler, com a sua visão, com o seu contexto, o assunto que foi dirigido. São raros aqueles de nós que já estamos despertando a essa prática. E por que eu digo isso? Porque eu trago aqui algo que veio por inspiração, algo que está já em mim como conhecimento. Mas o que está em cada um de nós? Vamos negligenciar? Não vamos aproveitar para resgatar do alto também aquilo que é necessário eu agregar naquilo que eu recebi? Mas isso é uma prática difícil, que nós espíritas ainda não conseguimos fazer, integrar. Então, esse doutor da lei, porque, gente, o doutor da lei, ele conhecia as leis. São 614 leis de Moisés. Dentre essas leis, tinha 10 que eram decálogo, são os 10 mandamentos. E tinha duas que, resumindo, dava iluminação para tudo que deveria se dirigir à criatura. E essa lei, ela era por 3 vezes no dia mencionada. Então não tinha como não saber, o doutor da lei, o sacerdote, porque ele repetia 3 vezes essa lei. Então, esse doutor da lei pergunta para Jesus: o que é preciso que eu faça para possuir, em algumas traduções, ganhar a vida eterna? Jesus, na sua inteligência,
ele utilizava de uma técnica muito preciosa, que se a gente aprende essa técnica com Jesus, a gente consegue, num diálogo, tirar muita coisa positiva. Porque Jesus utilizava-se da maiêutica socrática. E o que é a maiêutica socrática? É aquela comunicação em que quando alguém me pergunta algo, eu respondo perguntando. Então Jesus utilizava da maiêutica socrática. E Jesus lhe responde: o que é que está escrito na lei? Fez o doutor da lei e lá no texto. E na lei. Que lei diz nela? Percebe por que eu pedi você chegar na sua casa e ler? Porque uma coisa é o Alexandre falar, outra coisa é você ler. É isso que Jesus já ensinava daquela época. E nós espíritas, até hoje, não aprendemos. Porque a gente se contenta com os 40 minutos de palestra espírita. Só. Não somos capazes de chegar em casa nem por curiosidade. Deixa eu ler. Deixa eu ler o Evangelho segundo o que eu leio, o que eu vejo, o que eu entendo, o que eu interpreto. Porque eu vou trazer informações sobre a parábola, na minha interpretação. Mas será que Jesus nos deu uma parábola para um interpretar, Carlos? Mastigado para todos? Pronto, é isso. Celina, é isso. O Alexandre falou, é isso. Pronto. Não tem mais nada a acrescentar. Será que é assim? Percebe o aprendizado? Porque nós temos que desenvolver esse momento tão rico, senão ficaremos só com calor, com abafamento. Nossa visão é para mais. O momento pede mais de nós. Então Jesus fala: o que lês? Que percepção que você tem da lei? Aí, claro, ele fala: agora é comigo, deixa comigo. Agora eu vou falar para ele. O que eu leio? E começou: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito, e ao vosso próximo como a vós mesmo. Jesus disse, respondeu muito bem. É isso mesmo que está na lei. Desde a citação de Levítico, Deuteronômio, é isso mesmo. Fazei isto e vivereis. Aqui Jesus aguçou. Eu fico pensativo, né? Eu sei de cor salteado na lei, mas eu estou fazendo. E Jesus vem: se eu fizer, eu viverei. Começando a indagar se realmente eu estou vivendo aquilo que eu leio, aquilo que eu estudo. Por isso, o amai-vos e instruí-vos. O amai-vos é viver o que a gente instrui. É a prática, é o sentimento. Por isso, amar a Deus de todo o coração é a primeira colocação da lei. O coração. E esse doutor da lei, querendo justificar a sua questão, ele deve ter sentido assim: nossa, você sabe, vamos fazer isso, vivereis. Ele querendo justificar, porque veja que é como se a pergunta de Jesus estumasse ele, ou provocasse ele a algo mais. E provocou. Provocou porque ele já tinha uma intenção quando começou a indagar Jesus.
Então ele pega e fala: quem é meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, vai falar agora para todos nós a palavra. Porque, imaginemos, passado 2000 anos, nós, espíritas, cristãos, ainda temos dificuldade em diagnosticar, identificar o nosso próximo. Ainda estamos num ciclo fechado de próximos, onde o meu próximo é o meu clã, é aquele que eu gosto, é aquele que torce para o meu time, é aquele que tem a mesma opção sexual minha, é aquele que tem o mesmo partido político meu. Passados 2000 anos. Então chega um evento desse para nos despertar. Todos nós que estamos aqui. E não é fácil. Porque somos endurecidos. Ainda estamos num processo ainda de desenvolvimento dos sentimentos. E por mais que conheçamos doutrina, ainda o endurecimento do nosso coração não nos deixa ainda entender, ou realizar, ou praticar o que aprendemos com a doutrina. É uma dificuldade. E aí Jesus vai contar a parábola. E a parábola, gente, eu vou tentar colocar no tempo que tem. Porque ela começa assim: um homem, artigo indefinido. Quem? Um homem. Que homem? Um homem. De propósito. Jesus colocou um homem. Quem é ele? Que cor? Que casta? Que nacionalidade? Que religião? Sabe-se que ele descia de Jerusalém para Jericó. E aí a gente já entende já, porque Jerusalém estava acima do nível do mar, quase 800 metros. E Jericó abaixo do nível do mar. Jerusalém, uma cidade religiosa e espiritual. Jericó, uma cidade comercial. Um homem descia do espiritual para o material. Foi interpelado por ladrões. Despojaram ele, cobriram de feridas e se foram deixando ele semimorto. Acontece invariavelmente todos nós. Quando nós descemos, saímos do espiritual para o material, nós somos assaltados. Roubam-nos. Há um prejuízo por fazer esse movimento. Já é o primeiro ensino da parábola. Porque ela é profunda. Foi despojado. Deixou ele seminu, sem nada. E acontece invariavelmente com a gente. Quando a gente está muito voltado para o espiritual e de repente por motivos de influenciação, de apego, de tendências, de viciações, nós voltamos a condições arcaicas, antigas, materialistas, nós sabemos o que sofremos. Despojamos da nossa essência, do que nos dá plenitude, do que nos dá sentido à existência. Do lado espiritual. É esse o convite. Porque vamos olhar apenas algo vindo do Mestre, do Cristo, do ponto de vista material.
nós já estamos maduros, para não olhar do ponto de vista material somente. É uma parábola. E eu acho interessante parábola porque ela atinge, porque quando você conta uma parábola, que é uma história, o poder de gravação é muito maior. Você grava a história, gravou a história, meu Deus do céu, o tempo todo florindo possibilidades, entendimento. Para um povo simples, ignorante, que não tinha capacidade intelectual, porque será que Jesus ia falar para aquele povo, sem ter o objetivo de atingir o que ele queria, a proposta dele? Claro que não. Então ele utiliza da parábola para, conforme os costumes da época, atingir, deixar uma marca, um entendimento. Por mais ignorante que a pessoa fosse, não compreendia. E a parábola, ele não esquece, ele lembra. Fica fácil lembrar. É uma parábola, é uma metáfora. Aqui. Aconteceu em seguida que um sacerdote descia pelo mesmo caminho. Descia do mesmo caminho, na mesma queda, do espiritual para o material. Viu aquele semi-morto no chão, que acabara de ser assaltado, despojado dos bens, estava semi-morto e não fez nada. O que me chama atenção nessa parábola, nesse momento, gente, é o seguinte: você acaba de sair de um centro espírita, escutou uma palestra, tomou um passe, uma água frutificada, sai do centro, encontra um caído, percebe? Para nós, o sacerdote tinha acabado de sair do templo, estava ministrando o evangelho, acabou de sair do centro, deparou com uma oportunidade, não fez nada. Não é semelhante, gente? Quantas vezes a gente sai da casa espírita e Jesus manda o instrumento na sua frente? Agora eu vou testar esse espírita. Vamos ver mesmo como é que ele foi lá no centro. Teste. Porque é interessante. Se tem uma lição, Carlos, que a caridade ensina, é quando você precisa dela. E toda vez que fala caridade, já observou que a gente sempre se coloca no lugar de estar dando, de estar ajudando, de estar fazendo? Por isso o artigo indefinido. Um homem descia. Pode ser nós. Invariavelmente é nós. Muitas das vezes o caído está parado. Mas sempre por orgulho nos colocando na condição superior. De orgulho, de vaidade. Percebe a parábola mexe com a gente? Tinha acabado de sair do tempo. Não saiu melhor que quando entrou, não. Não moveu nada. Nem uma sensibilidadezinha. Nem uma compaixãozinha. Nada. Não dá certo. Isso se repete. Ou no centro 2, 3 vezes, 4 vezes, o ano todo, e não está movendo os nossos sentimentos, a nossa sensibilidade. É parada. Não vou nem entrar no mérito, porque ele tinha acabado de sair do templo. E a gente sabe que ele se purifica para a prática no templo. E purificado, ele não pode tocar em cadáver ou num ser que esteja ensanguentado, que ele despurifica, tendo que fazer a prática que dura 7 dias. Mas ele estava, por exemplo, se estava descendo de Jerusalém a Jericó, ele já tinha saído do templo,
Ele saiu do templo. Saiu. O templo não estava mais dele. Assim como ele não estava mais no templo. Acontece muito com nós, espíritas. Jesus não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina de trabalho. Todos os locais é altar de oração e campo de trabalho ao mesmo tempo. Prefácio da obra Caminho, Verdade e Vida. Todos os locais. Passou de lá. Um levita que veio também para o mesmo lugar, tendo considerou, olhou, deixa que senão, passou ainda do outro lado. A mesma coisa do levita. Então, sai o presidente do centro, não faz nada. Sai o passista, considera, mas não faz. Sai o frequentador, também não faz. É só mudar os nomes. E Jesus querendo responder, e vai responder, quem é meu próximo? Mas um samaritano, quando Jesus falou, mas um samaritano, e João Evangelista, que queria que descesse fogo no samaritano, vão acabar com eles, já ficou sem graça no nosso Deus. Ixi, o que Jesus vai falar? Mas um samaritano que viajava, aí é a diferença. O samaritano considerado herético, o samaritano, gente, é um hebreu, tanto quanto o judeu. O problema era as guerras religiosas e a intolerância em termos de pensamento religioso. O samaritano tinha a concepção que para orar a Deus era no Monte Gerizim. Já os judeus, o Monte Sião. Então essas diferenças religiosas acabaram por se tornando adversários por questões religiosas, inimigos quase mortais. E Jesus conta, um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde estava esse homem, tendo o visto, foi tocado de compaixão. Samaritano, considerado pelos judeus um herege, não tinha as mesmas concepções religiosas dos judeus, era menosprezado. Esse tocado por compaixão, gente, essa semana eu pensei muito sobre isso, porque a gente pensa, quando a gente é tocado da compaixão, a primeira coisa é a gente achar que essa compaixão vem só de nós. A compaixão não vem só de nós. A compaixão vem do Pai, vem de Deus, que nos toca para que a gente sensibilize com a dor. Nós que temos a falar, não, eu sou tão piedoso, sou tão misericordioso, não. É Deus tocando a cada um de nós, naquilo que nós já temos, mesmo em germezinho, talvez nem florescido, mas substanciado para receber de Deus esse halo divino da compaixão, da piedade, da misericórdia. Foi o que aconteceu. Foi tocado de compaixão. Porque quando a gente é tocado de compaixão, a gente muda o sentido. Muda como eu olho o ser humano, como eu olho o irmão. E foi o que aconteceu. Porque esse toque de compaixão que Deus não encontrou recepção, um receptor íntimo, nem no sacerdote e nem no levita, embora religioso. Deus não identificou um receptor.
dentro daqueles dois. Práticas exteriores. Práticas exteriores. Então, quando ele é tocado de compaixão, o que acontece? Veja que os dois passaram ao largo. Tocado de compaixão, o que fez? Aproximou-se. A parábola é maravilhosa, gente. Porque a compaixão aproxima. Não tem como ter compaixão e não aproximar. Olha nós aqui agora, juntos. Compaixão. E aproximando-se, o que ele fez? Eu vou auxiliar agora com o que eu posso, com o que eu tenho. Algumas tradições falam, alguns textos falam que é óleo e vinho, outras azeite e vinho. Mas servem para a mesma coisa. Higienizar, limpar. O vinho para fazer uma limpeza das impurezas, misturado com terra ali, com sangue. E já foi limpando aquele vinho. Então ele deu os primeiros cuidados ali, porque foi movido de compaixão. Depois colocou esse caído no seu cavalo. Fiquei pensando, Nazaré, para dirigir até uma hospedaria. Será que ele foi junto, mudar com o cara aqui? Eu acho que não. Eu acho que ele foi a pé, puxando o cavalo, com caído em cima do cavalo. Eu não. Mas sabe o que a parábola vai fazer a gente pensar, cara? Você vai assim, ó. Meu Deus, é muita coisa. Será que ele foi montado junto? Colocou na frente ali, caído assim, ó. Um cavalo aqui. E ele foi galopando? Eu acho que ele foi puxando. A pé. Aquela estrada. Aquele calor. Aquela poeira. Até uma hospedaria. Quantos quilômetros? Me fala. Aí, o interessante da parábola. Não, eu já limpei ele, já coloquei meu cavalo, já trouxe aqui, agora eu vou embora, porque eu estava em viagem. Ele ficou lá, ficou junto para ver se ia recuperar, se precisava de alguma coisa. Igualzinho nós, né? No outro dia, pagou duas moedas. Ó, agora eu vou para o meu compromisso, a minha viagem. Não sei se era de lazer, social, visão parente, ou se era um negócio, não sei. Agora eu vou. Ou seja, ele largou tudo para assistir o caminho. Jesus fez isso, Carlão. Ele largou tudo para assistir os caídos. Jesus fez tudo isso. Largou um homem Cristo. Largou tudo para nos levantar, para nos acompanhar, para nos levar, nos encaminhar por compaixão. Por compaixão. Esse samaritano falou: ó, eu vou, mas quando eu voltar, ele estava afirmando, quando eu voltar, eu vou pagar tudo que ele tiver gastado aí. Gente, o doutor da lei já devia estar assim: meu Deus do céu, por que eu fui perguntar quem é meu próximo? Claro demais. Claro demais. Aí Jesus, após acabar de contar essa parábola, olha a pergunta. Ele não perguntou: quem que é seu próximo, doutor da lei? Olha que inteligência de Jesus. Qual desses três vos parece ter sido o próximo daquele que caiu
nas mãos dos ladrões. Qual dos três era o próximo? O próximo. Aí ele respondeu: aquele que exerceu a misericórdia para com ele. Jesus disse: e depois e fazei o mesmo. Simples assim. Simples. Que lição, né? Que lição. Mexe com a gente, não mexe? Mexe. Eu lembro que uma vez um amigo me chamou para lá no Morumbi assistir uma família bem caída, extrema dificuldade. O marido tinha abandonado ela com 3 filhos, um deles tetraplégico de nascença. Levamos mantimentos, cesta básica, medicamentos, a palavra. Eu cheguei lá e fiquei assim perplexo. Ficamos lá com aquela família um tempo, orando, conversando sobre o Evangelho, assistindo o que a gente podia. Quando estávamos indo embora, aquela mulher agradecida vira para esse amigo meu, que sempre tinha o costume de ir lá, fala assim: eu não sei o que seria da minha vida se não fosse você. Ele vira para ela e eu nunca mais esqueci aquela colocação dele. Eu é que não sei o que seria da minha vida se não fosse você. Nós lembramos que essa parábola está no capítulo 15 da salvação. Por isso eu pedi encarecidamente a todos que pudessem chegar em casa e lê-la. Como Jesus falou, doutor da lei: como lês a lei? Como você lê? Não adianta o Alexandre falar aqui. É necessário que você leia segundo o teu espírito, o teu coração, a tua alma. E aquilo te desperte as possibilidades várias. Existe uma escala de caridade. Revista Espírita de agosto de 65, Lacordaire. Existe uma escala de caridade. Lacordaire, nessa escala, na Revista Espírita, que coloca os primeiros pobres que precisam da nossa esmola: os cônjuges e os filhos. São os primeiros caídos. Depois vem os autores dos vossos dias. Se não for um pai ou uma mãe, pode ser uma avó, uma madrinha, uma vizinha, uma ama, uma cuidadora, que cuidou de você desde criancinha. Depois vem os nossos irmãos, consanguíneos, segundo a carne, os irmãos. Depois vem os amigos. E depois vem os pobres, desde os mais miseráveis. Essa é a escala de caridade. Eu vi isso muito, não só na minha família, mas em várias famílias. Muitos caídos, em que muitos de nós estamos nos portando como o sacerdote e o levita. Identificamos o que tem necessidade, identificamos o caído. Mas como Jesus perguntou: quem é o próximo daquele que estava caído? Nós não identificamos como sendo o próximo do próximo que sofre. Você identifica a dor, o sofrimento, a dificuldade, mas não se identifica como próximo daquele que sofre. Porque ainda existe egoísmo. Não existe compaixão. Porque sabe o que está na entrelinha dessa parábola, gente? Sabe o que tem na entrelinha da parábola do bom samaritano? Algo que é muito difícil, Nasa, para a gente fazer, mas que estamos a caminho, estamos aprendendo como espíritas cristãos. O que é que o samaritano fez com o caído? Parou tudo. Estava viajando.
Parei, não. A prioridade agora não é viagem mais, não. Né? A prioridade não sou eu. Isso é prioridade. Já vou ajudar agora, com o que eu posso. Agora. Imediatismo. Ação positiva. E depois dá encaminhamento. Capítulo 13, irmã Rosária. Fazer ao próximo o que gostaria que fosse feito a mim, se eu tivesse na posição dele. É difícil. Mas é a parábola. Ele fez o que gostaria que fosse feito a ele se ele tivesse sido assaltado, semi-morto, despojado. É isso. É a parábola, gente. E olha o cenário da terra hoje. Vocês não nos estão pedindo isso. Na minha casa hoje, teve uma situação dessa. Uma de nós está caída. Que oportunidade de se salvar, né? Oportunidade de se salvar. Porque vocês repararam já, Carlos, que Deus não desampara ninguém? Essa parábola? Vocês perceberam? Ou não? Percebeu que Deus não desampara ninguém? Mandou um sacerdote, mandou um levita e mandou um samaritano. Mandou 3. Não é possível. De 3, 1 vai ser tocado de compaixão. E observe se não acontece com a gente. Se eu estava subindo de motinha, com os pés, trânsito, hora do rush, estou lá perto do conservatório, vi uma cena inusitada. Uma mãe com uma criança, um menino forte, seus 13, 14 anos, levantava e caía no chão e dava aquelas crises epiléticas. E eu passando. Ó, eu passando, no mesmo caminho. Eu estava em descida para Jerusalém ou estava em descida para Jericó? Percebe? Esse é o estado espiritual nosso, que demonstra ter o estado espiritual. Não quer dizer que você está num templo religioso, que você está no seu estado espiritual. Jesus não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina de trabalho. Então eu estou passando, vejo a cena. Eu podia passar, olhar para cá, não queria nem saber. Olhei, sensibilizou, parei minha motinha, fui lá. O que aconteceu? Não, ele é autista, ele tem umas crises epiléticas, não está bem. Não, vamos levantar ele. Levantamos o menino, levantando, colocamos encostadinho na parede. Assim, eu posso fazer uma oração por ele? Claro, vamos orar. Hora do rush de Afonso Pena, comecei a orar. Pedindo auxílio espiritual. Voz alta. Estava passando ônibus, carro, bicicleta, gente. Aí, o menino foi se estabelecendo, orei o Pai Nosso ali, irmão, chamou outra mulher também, deu uma mão ali, começou a orar com o menino. O menino ficou bom. Olha que assistência espiritual. Acho até engraçado que quando o menino foi ficando bom, a mulher olhou para mim e disse: nossa, você é pastor? Eu falei: não sou pastor não. Mas interessante ela me deixar como pastor. Mas nem falei para espírito. Não é o caso. Agora eu pergunto, gente, acontece só comigo isso? Você está passando, é com quem, gente? Deus mandou um sacerdote, um levita, um samaritano. Deus não desampara ninguém, Ele sempre vai mandar. Nós espíritas já temos que estar alinhados ao fora da caridade numa salvação. Por quê? A caridade que salva, meus queridos, é essa caridade do samaritano. Estava em viagem, parou tudo, Senhor. A prioridade é Ele. E está no Cristo Consolador. Que está a frase: amai-vos, espíritas, instruí-vos, Cristo Consolador. As bases da caridade: abnegação e devotamento. Abnegar, eu saí de mim. Não é eu, é o outro.
devotar. É o que ele fez. Colocou no cavalo, levou na hospedaria, ficou lá com ele. No outro dia que ele foi embora. Nós estamos deixando de fazer isso em casa. Em casa. Nós estamos deixando irmãos caídos. Por isso esse mundo louco de depressão e suicídio. Porque nós não estamos entendendo a palavra. Nós estamos compreendendo a lição. Salvar do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa vaidade. Aí, às vezes a gente fica chateado, né? Como a gente queria. Minha irmã está necessitada, minha irmã não está bem. E eu estou lá com ela, todo dia ajudando. Estou contando como vantagem não. Porque eu não deitaria bem de saber que minha irmã está precisando de mim. Aí, gente, eu tenho uma prática que eu levei de intuição esses dias, não. Eu tenho todas as séries de Fonte Viva. Ceifa de luz, vinha de luz, pão nosso, palavra de vida eterna, caminho, verdade e vida, Fonte Viva. O que eu estou fazendo? Eu deixo a obra do meu criado. Todo dia eu abro uma lição. Eu já acordo de manhã, uma lição. Aí eu leio, releio, aprendo. Olha a de hoje. Oh, Jesus. Alguma coisa. Lição 28. Extraído de Lucas, capítulo 5. Não necessitam de médicos os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Aí Emmanuel que vai dando a lição, e eu trouxe para vocês verem aqui. Olha o que falou para mim hoje. Porque vai falando, né? Quem tem recurso de trabalhar, ajude. Quem tem isso, ajude. Os que não estão conseguindo, os que não dão conta. Aí chega uma hora aqui e fala assim: quem estime a prática da caridade, Nasa, compadeça-se das almas endurecidas, beneficiando-as com as vibrações da prece. Parei de falar daqueles irmãos que não quer fazer. Porque está assim de alma endurecida. Que capítulo que é esse aí do Fonte Viva? É o 28 do Fonte Viva. Obrigado. 28, alguma coisa. Entendeu? A resposta já veio, porque eu ficava achando assim, mas até esse dia eu pensei pro irmão meu, eu falei assim, mas o que é isso? Sua irmã está precisando, você não é nem um prato de comida para ela, ela está acamada, 7 meses. Aí veio. Quem estima a prática da caridade, já que eu estimo, compadeça-se das almas endurecidas, né? Beneficiando-as com as vibrações da prece. Também são os caídos. São os caídos, estão endurecidos. Endurecido precisa de muito. Vocês estão entendendo, gente? Essa é a doutrina. Veio hoje para mim. Deu horário, viu? Minuto? 1 minuto, gente. Eu estou muito feliz de falar isso aqui porque para mim é uma alegria. E a gente emociona porque a gente percebe, eu vejo quem era o Alexandre de 15 anos atrás e quem que é o Alexandre de hoje. Está aqui falando de uma parábola, está aqui predispondo a uma tarde de domingo, está com a companhia de todos vocês. Porque eu fico imaginando aqui a espiritualidade desse momento, alcançando cada coração presente aqui, e com o que eu trouxe, o que o Carlos vai fazer, a NASA. É uma bênção, gente. O Evangelho fala: não tem outro caminho senão a caridade. Se tivesse, Jesus mostraria. Nem seria bom, né? Se a gente tivesse 2 caminhos, acho que por aqui, a gente fica até indeciso. Não ia fazer bem feito nenhum. Então só tem um. Aprendamos com essa parábola aqui. Tem gente mais caída. Porque não está faltando hoje é caído. Mas se tem muito caído, tem muita oportunidade da gente se salvar. Salvar do egoísmo, do orgulho, da vaidade. E utilizar nosso tempo para algo melhor. Igual nós estamos fazendo aqui.
Já imaginou quantos caídos nós estamos assistindo agora em vibração de amor? Quantos nos acompanharam espiritualmente, que estão aqui hoje? Porque a gente deu esse passo de ter compaixão por nós mesmos e por esses irmãos que já estão desencarnados. Pensemos sobre isso. E agradecemos a Jesus por essa oportunidade abençoada. Assim, muito obrigado. Obrigado a todos vocês.